Começando por aqui mais um podcast, mais um episódio no ar, gente. Muito obrigada a você pela sua audiência aí, seja aqui pelo YouTube. Já se inscreveu? Se não, já se inscreve agora, ative o sininho ou pelas plataformas aí de onde você estiver, né? Hoje temos um convidado aqui que tem muita história. Os convidados têm muita história, né, gente? Por isso que a gente traz aqui, a gente senta, conversa, bate papo, registra, porque tem muita coisa legal para falar. Antes, quero agradecer aqui a Caneca Itaúsa RP, nossa parceira, né, de longa data aqui já, desde o comecinho do podcast, que faz essas canecas que o nosso entrevistado leva de presente. Como uma recordação aqui da participação. E deixa eu apresentar, gente, o meu convidado de hoje, ó. Desenhista, cartunista, artista plástico, só tem 43 anos de carreira. A gente fez as contas aqui rapidinho, porque é tanto tempo, né? A gente falou, vamos fazer as contas, são 43 anos, porque desde os 15 anos ele já atua na área, né? Tem a chargista aí por tanto tempo dos jornais aqui de Ribeirão Preto, o Diário, como o Jornal A Cidade também, outros impressos, vários prêmios aí ligado a essa parte de desenho, de cartunista, de artista plástico, como também o prêmio do Jornal de Humor do Pasquim e tantas outras coisas. E ele vai contar tudo isso aqui pra gente. Eu tô falando do Renato Andrade. Renato, seja bem-vindo. Obrigado por vocês me receberem aqui. Vamos contar um pouquinho aí da sua história, né? Tem que ser um pouquinho mesmo, que se for contar tudo, não dá. É 2 dias. Muita coisa. Você é de Franca, né? Sim. Só que eu só nasci lá e vim pra cá pequenininho. Bem assim, novinho, né? Só consta como nascimento lá, mas a vida foi aqui mesmo. Gente, vocês estão olhando na mesa aqui, a gente colocou pouca coisa, né, Renato? Tipo assim, mais pra gente tentar mostrar, falar um pouquinho. A gente separou alguns desenhos também que a gente vai mostrar. Legal. Alguns vídeos, inclusive tem um projeto muito legal que vocês fizeram, que saiu de uma conversa de boteco, né? Foi. E acabou indo até pro Proac, né? Sim, foi. Começou lá no Bar Brasília. E aí ganhou o mundo, né? Exatamente. Mas o comecinho da sua história, você começou a desenhar com 15 anos. Não, na verdade eu comecei com... Profissional, né? Sim, mas assim... eu comecei muito, desde pequenininho eu sempre gostei muito, né? Você se lembra de quantos anos você tinha que você fez assim, o seu lá, primeiro rabisco ali? Não, porque na verdade assim, toda criança, né? Vai na escolinha lá no pré, no prézinho que tinha, né? E aí toda criança desenha, né? E eu acho que eu gostei mais do que os outros, né? E continuei. E os meus pais sempre incentivaram muito. Então eu lembro que eu ganhava, garota, caderno de desenho, aquela canetinha Silva Pen que tinha, né? Uma que é muito... O pessoal da minha idade vai sentir saudade, a Silva Pen. Então é lógico que eu fazia outras coisas também de moleque, né? Jogar bola, brincar. Mas o desenhar, para mim, era uma coisa muito forte, né? Então eu continuei. E sempre a coisa de contar história, né? Recentemente, assim, um tempo atrás, uma tia minha lembrou, né, a grande Lenuxa, tia, que ela falou, nossa, você era pequenininho e você fazia as vozes. Então eu desenhava, contava a história, tipo assim, do faroeste. Então eu desenhando pequenininho lá e fazia a voz, tipo do velhinho, ei, os rapazes estão chegando na diligência. Pra contar a história depois, você já contava toda no personagem. Sim, então acho que daí que veio a história do cartoon, da Charge, né? Aí garoto também comecei a ver a revista Mad que tinha. E eu queria muito fazer isso, né? Contar a história e através do desenho. E aí foi que entrou na minha vida isso, né? A Charge, o cartoon, história em quadrinhos, ilustração. Além do desenho, essa coisa também de ter uma historinha ali para contar, né? Mas você com 15 anos, você já conseguiu o seu primeiro trabalho. Não foi remunerado, né? Mas é um trabalho, né? Sim, você estava ali, tipo, profissionalmente. Eu peguei com 15 anos, eu peguei a minha pastinha e fui lá. Já tinham vários desenhos? Já fazia os... Que é a cegonha, que é um personagem que tem aí, né? Que na verdade era meio baseado, era meio chupado de um desenho do Pernalonga, que era uma cegonha, só que eu puxei meio para meio brazuca, né? Então, contando dos problemas, já era uma charge. Na verdade, é esse aqui que você está falando, que foi em 79. 79, eu tinha 15 anos. E acabou virando meio que um personagem para você contar a historinha que foi no Jornal Diário, Jornal Diário, Não ganhava nada, né? Não ganhava nada. O dia que eu fui falar de ganhar pro seu Jubair... Dá pra ver, Vitor? O plástico tá dando? No dia que eu fui lá falar de receber alguma coisa, o seu Jubair me escorraçou da sala dele. Isso é um absurdo, o Pelicano e o Glauco começaram aqui, você tinha que agradecer, né? Não, tudo bem, então, né? Aí eu fui
fui à luta. E na época Mas também... mesmo quando ele te escorraçou, você continuou. Não, aí eu parei, porque eu queria receber, pô, sou um profissional, né? Mas você ficou quanto tempo, por exemplo? Você começou com 15 anos, em Não, 79. Ele começou a publicar. Aí a Mariângela Gumerato, ela era novinha, né? A Mariângela fez uma matéria comigo lá, né? Era o Jarbas Cunha, era editor e tal, e a Mariângela fez uma matéria comigo, na época também no Diário, né? E eu sinto muita saudade, né? Entrando naquelas oficinas, aquele cheiro de, né? As máquinas, as rotativas, né? Muito legal. E aí fez essa matéria, mas eu publiquei, não lembro quanto tempo, mas aí chegou uma hora que eu falei, não, pô, e aí, não tem um dinheirinho? Eu lembrei a história do Tom Jobim, né? Quando o Tom Jobim foi convidado para fazer os arranjos das músicas do Vinícius de Moraes, né? O Tom falou, mas não tem um dinheirinho aí, né? E o Rangel, né? O Rangel, o cunhado dele, você tá louco, Tom Jobim? Você vai fazer coisa pro Vinícius de Moraes? E vai pedir um dinheirinho? Você quer receber? Aí o Tom, não, Tom, desculpa aí, tá, vou fazer, fez, né? De graça, né? Mas aí eu procurei outras fontes, né? De inspiração e de renda, né? Publicidade e tal, Mas o Diário você ficou quanto tempo, mais ou menos, Renato? Você lembra? Sei lá, talvez acho que uns 2 anos, assim, né? Mas aí, ou seja, ficou praticamente 2 anos então sem receber nada. Não, eu era moleque, né? Eu era garoto, né? Por isso que você falou, agora tá na hora, né? 2 anos. Não, era uma petulância da minha parte mesmo, né? Porque, imagina, né? Tinha... Nessa época era diário o jornal? O diário. Era ali na... Não, mas saía todos os dias? Sim. Era diário, né? Então, todo dia tinha não era todo dia, não. Era de vez em quando, assim. Também tinha isso, né? Também era de vez em quando, né? Tipo uma vez a semana? Porque o Pelicano já tinha publicado lá, o Glauco já tinha publicado lá, e eu queria, eram meus heróis, né? O Pelicano e o Glauco eram os meus heróis, eu queria ser igual a eles, né? Então eu realmente, eu ficava muito feliz de ver o meu trabalho publicado, né? Onde quem você tinha aí por inspiração também já publicava. Sim, já a mesma coisa que, né? Eu ver o cara que quer ser cantor e vai lá e começa a cantar lá no Cavern Club lá, né? Onde os Beatles começaram, sabe assim? Era uma coisa meio mais por aí. Então eu devia ter ficado muito satisfeito de publicar, né? Não tinha nada que querer receber, não, né? E aí foi... Mas como que foi pra você, assim, com 15 anos, colocar a pastinha embaixo do braço... Cara de pau, né? E bater lá na porta do jornal? Porque o Diário, em 79... é o jornal mais antigo de Ribeirão e era um dos maiores também, né? Sempre foi muito conceituado aqui. Era bem forte, tinha um projeto gráfico legal. Depois o A Cidade, que aí é outra história, mas aí o A Cidade veio com o processo de modernizou tudo, mas na época o Diário tinha uma coisa bem legal mesmo, né? Então, e como foi pra você bater na porta? Eu peguei os desenhos, pus uma pastinha lá e fui lá. E eles já te aceitaram de primeira? Não entenderam direito, né? Falei, o que você quer, tal, né? Eu falei, eu sou desenhista, tal, e eu tenho uns desenhos aqui. Eles viram, aí aquela história, vai para um, vai para outro, até o Jarbas, né? Foi super gente fina, o Jarbas Cunha e tal. E aí até que eu fui falar lá com o seu Jubair, né? Acho que é Jubair, né? Jubair. E aí, não, você vai publicar aqui então, gostei e tal. Eu saí exultante de lá, né? Voltei super feliz para casa. E aí foi isso, eu levava lá, né? Eu pegava o desenho, levava lá e tal, né? No papel, né? Estamos falando de 1979, né? Então foi isso, foi muito legal, uma experiência bacana. E aí depois do Diário, então você ficou 2 anos, aí você foi mais... Aí uma tia minha que eu tive, né? Nossa, a Mariusa, a Isa, né? Que é figuraça, assim, né? Já mudou de plano aí, a Mariusa. Ela tinha um envolvimento muito forte, militância política, assim, né? Bem forte. Até a minha avó ficava preocupada, minhas irmãs. Ela tinha uma coisa muito forte de política. Então, ela chegou e falou, Renato, eu conheço pessoal de sindicato, metalúrgicos, bancários e tal, e você não quer fazer charge, cartoon? Porque eu já lia muito, né? Uhum. Ela me abasteceu com livros, né? Imagina, meu pai, você tá louco, Renato, esses livros? Porque nós estamos falando isso de 80, né? Estávamos ainda sob um regime ainda, mais ou menos. E aí, assim, como eu tinha essa leitura já da política e tal, e aí ela falou, me convidou, aí eu comecei a publicar charges em sindicatos, né? Sindicatos metalúrgicos, sindicatos bancários, só que cobrando já, né? Eu falei, não, eu quero receber os caras. Como assim? Já tinha o seu dinheiro, já. Moleque mercenário e capitalista. Aí com 18 anos, vamos dizer, quase. Isso, 18 aí, 17, 18, que eu fui, né?
A partir dessa idade. E aí comecei a publicar, né? Esses já já é do Jornal Cidade, não e é? aí, é isso, aí já foi na outra etapa, que a Rosana, a Rosana Zaidan, grande figura, né? Grande editora, ela já conhecia meu trabalho, ela falou, Nato, nós vamos voltar com um jornal agora, nós vamos modernizar o jornal e a gente quer colocar cartoon, charge, né? Você não topa? Porque fazia muito tempo que eu não publicava em jornal diário, assim, né? Diariamente. E aí eu chamei o Tomate, que era um amigo meu, que eu conhecia, mais novo, e eu falei, Tomate, vamos dividir, você faz um dia, eu faço outro, porque eu acho que eu não vou dar conta, né? Depois eu me arrependi um pouco, eu acho que eu teria dado, né? Era muito assunto, né, Renato? Era muita coisa. Eu vivia tirando sarro pro seu filho da mãe, eu dividi meu salário com você, né? Só que em compensação, eu brincava que eu chamava o Tomate de Vicentinho, porque o Tomate tinha coisa de saber pedir aumento, né? Renato, tá na hora da gente pedir. Eu falei, como assim? Tem o dissídio do jornalista, não sei o que, o Tomate, né? Pô, então no fim a gente tava ganhando até legal, né? Quando a gente começou a ganhar legal, acabou o jornal, né? Pra publicar charge, a gente mandava de casa, né? Não tinha aqui na redação. Só ia na redação a cada não sei quanto tempo para pedir aumento pro João Garcia, que era uma charge, né? Era um cartoon quando a gente ia pedir aumento pro João Garcia, né? E a gente chegava lá, ele já sabia, porque a gente nunca ia na redação, né? Os caras chegaram. Ia entrando os dois malucos, o João já olhava lá, que é? Quer aumento, né? Sei, aquele jeitão dele, né? Mas ele era bom pra negociar aumento com ele, não era, Renato? João? Não, era engraçado, era divertido. Não, no fim sempre dava certo, mas era engraçado. Aí ele, vamos lá embaixo. Aí pitava o cigarrinho. Né? E fumava, vocês iam falando. Grande sombreiro. Aí ele lá ali na São Sebastião, na calçada, um de cada lado, ele fumando que nem uma chaminé. E aí? Como é que tá? Como é que tá a política aí? O que vocês têm pra falar, né? A gente tem pra falar que a gente quer aumento, né? Aí era muito engraçado. E aí teve uma época que a gente tava tendo um jogo da Copa. Era uma Copa, não lembro qual. E era um jogo completamente nada a ver, assim, tipo, sei lá, Eslovênia e Camarões. Aí eu falei, pô, vamos lá, que ele não vai estar assistindo, né? Então ele vai estar tranquilo. Aí nós chegamos lá, ele tava com a televisãozinha assim, né? A gente sentado na frente dele, ele... que é? Aumenta, né? Que vocês querem, né? Mas já? Pô, aquele jeitão dele. Mas acabamos de dar aumento? Não, Então, aí a gente... o João, que não sei o quê... Ele, peraí. Nossa! Ele vendo o jogo, né? Falei, pô, o cara tá assistindo esse jogo, né? Fala. Que é mesmo? Ele não tava prestando atenção, ele tava prestando atenção no jogo, né? Então era cada vez que a gente ia lá, era uma história engraçada. Por exemplo, vocês começaram pela época de charge 2007, né? No Jornal Cidade. Foi na cidade, com o grupo IPTV, 2005, 2006. Foi bem no começo mesmo. Foi bem no comecinho. Tanto é que a primeira... Foi engraçado que eu falei pra Rosana, né? Eu vou chamar o Tomate, né? Mas como é que surgiu a oportunidade do Jornal Cidade? Você também foi lá bater na porta? Não, ou teve aí um convite? Aí a Rosana me chamou, me convidou. E aí eu falei, tem que levar... Aí você vou levou o chamar Tomate pra dar uma... eu levei o Tomate. E ela não conhecia, né? Ela falou, Renato, mas quem que é? O seu trabalho eu já conheço. Mas eu falei, não, Rosana, eu tô pondo a mão no fogo. O Tomate é genial, né? E tanto é que ela gostou tanto que na edição inaugural foi uma charge do Tomate. Eu falei, pô, cara, você entrou aqui, já quer sentar na janelinha, né? E foi super legal. Foi uma parceria bacana demais, né? E aí, Renato, mas por exemplo, quando surgiu a oportunidade de você ir para o Jornal Cidade, você fazia o quê? Você estava mais nessa parte já publicitária, livros? Sim, eu já estava aí no corre geral, né? Tudo um pouco, que é que depois que você saiu do diário, você foi firmando no mercado e foi fazendo seu trabalho em várias frentes aí, né? Várias frentes, Que a gente está falando aqui, na parte de ilustração, mercado editorial, né? Que é livros infantis pedagógicos, parte publicitária e também a questão de painéis, telas, né? Eu fui trabalhar em agência de propaganda, comecei como, fazendo layout, depois... né? Eu fui aprendendo. Quem me ensinou muito foi o Rui na época, o Rui Marques. Ele saía de uma agência. Eu fui trabalhar com a Ana Vera e o Augusto. Eles tinham a Ana Vera tinha a Nativa, que era uma agência de propaganda. Isso estou falando lá nessa época aí também, garoto. E aí a Ana Vera e a Lila eram as sócias. Eu fui trabalhar na Nativa. Mas eu não sabia muito, né? E o Rui saía da agência dele e ia lá me dar dicas de layout, de arte final. Então o Rui é um cara que é um grande artista que eu admiro muito, o Rui Marques.
E aí foi indo, aí eu fui pulando de agência em agência, virei diretor de arte, aí trabalhei na Pentagrama, né? Aí fiz muito freelance para Você Alta, nunca do fez Zepa. nenhum curso nessa área? Fiz cursos. Faculdade não, mas fiz muito curso e muito Pra se curioso também. aprimorar, pra se Sim, não, atualizar. e eu sempre gostei muito, né? E paralelo à arte, né? Então por exemplo, que mudou um pouco, deu um clique na minha vida, foi uma oficina que eu fiz com o Matuque, que foi o pioneiro do grafite no Brasil, Carlos Matuque, né? Do grupo Tupi Não Dá. Ali eu conheci muita gente boa. Foi no comecinho da oficina cultural aqui, quando era ali na São Sebastião, né? Então, oficinas, assim, eu sempre fui muito Então, quando a pessoa me chamava para fazer alguma coisa, eu nunca tinha feito, né, viu, Ju? Tipo assim, aí eu falava, Renato, você já pintou não sei o quê, já fez isso? Eu, já? Já. Aí eu chegava em casa e ia ver o que era. Agora né? ferrou, não fiz nada. Não, mas ia fazer, acabava fazendo, Claro, né? é um desafio e que você superava, você fazia e entregava, né? Sim. E aí foi isso. E aí eu fazia cartoon, charge, mas mais assim, consumo interno meu. E aí a Rô me chamou e aí a gente começou e nós ficamos até o fim. Até o Até final. a última edição do jornal? Até a última edição do O jornal, ele fechou... Você lembra o dia que foi a última eu não edição? lembro Nossa, de quando. cabeça eu não lembro, mas foi 2019, né? Foi final do ano de 2019, Que não o foi jornal isso? fechou? Eu sei que eu tava ali no Açaí. Alguém puxa aí, gente. Quando 18? que até... Tá certo, é isso mesmo. Eu pedi conta do jornal junho de 2017. Ah, é? Foi logo um ano, tinha completado um ano, aí pro final do ano, 2018 mesmo, eles anunciaram o fechamento da noite pro dia. Quando você estava no Titanic, você pegou um bote antes Saí de encontrar antes. o iceberg. Não, e assim, eu fiquei sabendo meio que me mandaram uma mensagem, ô Renato, pô, sacanagem, né? Pô, fica assim não, né? Eu falei, por quê? Porque acabou o jornal, né? Foi engraçado. Foi aquela correria de fechar, né? Depois o Josué mandou e-mail e tal, explicando, mas quando eu fiquei sabendo mesmo que não ia ter mais, Muito triste, né? fiquei muito triste mesmo, né? Porque era muito legal, né? Mas você teve charge sua publicada na última edição ou não? Você lembra? Eu não lembro se foi minha ou foi do Tomate. Teve, mas não... Eu não lembro quem foi, mas não tinha nada a ver com o fechamento, Nada a não. ver. Era foi uma meio, que já estava programado, já tinha sido enviado lá. Foi. E foi muito legal, porque, sim, vou fazer um elogio agora ao pessoal todo, né? A Rô, eu não lembro de censura. Deve ter uma ou outra, mas assim, motivo assim, ó, pode ser que dê problema. Não, eu já pulava, eu mesmo já me auto, né? Falei, Você não lembra quero. de alguma que você chegou a fazer que não saiu, por exemplo, que Que você poderia dar falou problema? que poderia dar problema? Eu lembro de uma do Palocci, e realmente eu fiz uma do Palocci e que poderia dar um problema judicial porque não tinha prova. Sabe aquela coisa de... Não tinha, era uma coisa que eu de fiz do Palocci. Eu nem investigação. lembro qual que era, mas era do Palocci. Bom, tanto é que depois deu o que deu, né? Foi antes de acontecer tudo aquilo. Foi uma coisa assim, meio que era um negócio que todo mundo falava, mas não tinha. E aí, acho que a Rô foi... Ó, Pesou ali, né? ela me chamava de Renatinho, né? Renatinho. Ela fazia uma brincadeira com Chicago, né? Chicago não vai aguentar, né? Aquela coisa de... Ela falou, ó, Renatinho, isso aqui talvez, tal, né? O que você acha? Eu falei, não, vamos fazer outra. Porque falei, pô, causar problema, né? Pô, imagina, advogado em cima. Então, mas assim, muito raro. O Tomate já era mais ousado, ele já ficava puto quando não podia. Não absurdo. Mas ele fazia umas coisas, pegava pesado mesmo. Eu lembro com a Darcy Vera, assim. Engraçado que eu tinha uma amiga que trabalhava lá com a Darcy, né? Ela era meio assessora. E ela cedo levava os jornais, né? Pra prefeita, né? Nossa ex-prefeita. E ela olhava a charge do jornal do Cidade. E dependendo da charge, nossa, ela vai azedar, né? Nossa, ela... Mas assim, legal porque, pô, é o papel, né? Ah lá, sabia E que ela, não seria um mar de rosas, mas... E ela, não, e legal que eu fiz uma caricatura, essa aí não é essa aí, mas eu fiz uma caricatura dela que ficou muito legal. E ela gostou, e ela começou a usar para algumas coisas. Rosa. Não, ela gostou da caricatura, eu achei bacana isso, e ela usou a caricatura para, né? E aí entra outra história engraçada, que o Pelicano ele não é muito bom de fazer caricatura. Ele não era muito bom de fazer caricatura, o Pelica, né? Ele não era muito bom de caricatura. E aí uma vez eu tava lá no jornal, no sindicato, que ia fazer um freela para eles lá do sindicato. Eu peguei o jornal do sindicato e tinha um cartoon do Pelica. E a minha Darcy Vera, ele pegou e usou a minha Darcy Vera. Aí eu... Sem te pedir. Não, Pelicano, né? Aí
E era uma charge genial, só que a cabecinha era minha da Darcy Vera. Depois eu falei, Pelicano, você pegou minha Darcy Vera? Ele, pô, Renatão, eu ia te falar, cara, que ficou tão bom e eu não sei fazer caricatura. Foi mal aí, né? Falei, Pelica, imagina, cara, que honra, né? Foi uma honra. E aí ele foi isso. Falei, pô, tive mais essa honra, né? Depois de ter ficado amigo dele usar a minha Darcy Vera. O Renato né? trouxe uma pasta aqui, gente. Olha isso aqui. Isso aqui é parte de Jornal A Cidade, né, Renato? Ah, sim, é uma das. Uma das, É uma né? das pastas. Porque afinal foram, você tá falando 2005, 2006, aí até 2000 eu sou péssima em conta, eu né? também. 2017. Façam as contas aí, A gente tá ouvintes. falando aí de pelo menos uns 10, 12 anos, né? Muito gente? tempo, Tô falando muita certo? coisa, foi muita coisa. Eu tenho devo ter umas 6 pastas dessa aí, assim. Aí depois eu parei de recortar o tomate. 2007, quem que era o governo em Ribeirão? 2007. Vamos ver se a gente vê algum aqui. Em termos de governo, assim, dessa parte mais de charge, a Darcy Vera que mais rendeu. Rendeu, viu? Porque ela era muito, né, falava o que queria, fazia, né? Ela é extravagante, né? A pintura nova, ó. Sim, a Darcy dava muita coisa engraçada, né? Até o Tomate fez uma, né? Não vou falar aqui, não era meio... só faço um paralelo de AgriShow. Bom, enfim, e saiu essa. Depois acho que eles até se arrependeram. Ah, é? Foi bem polêmica? Polêmica, muita polêmica. Aqui, essa aqui é do Gasparini, ó. Sim, Gasparini, Nogueira, Darcy Vera. Ó, essa daqui, gente, ó. Gasparini. Dá pra ver direitinho aí no vídeo? Não, tem que aproximar mais. Espera que a gente aproxima, então. Ó. Tá? Aqui. Aí, aqui, ó. Essa aqui. E eu gosto muito de fazer caricatura. Então, também no jornal eu fazia as caricaturas, né? Tinha na edição de domingo, o entrevistado, eu fazia as caricaturas. Você lembra? Lembro, né? Aham. Sim, e aí a Rô mandava Que caricatura. tinha que ser feito, né? E você Eu sempre fazia. foi muito bom em caricatura, Renato? Eu não Porque sei você falou, Pelicano já não era o forte dele, né? né? Não curtia muito, não. Não, a caricatura, sim, algumas a gente acerta. Algumas mas tem umas que são mais complicadas, olha essa né? aqui do Gasparini, você olha, Não, você já enxerga. Eu já bati o olho, já enxerguei que O era Nogueira, Gasparini. eu gostava esse é o Alckmin, esse é o né? Alckmin, ó. A carinha dele meio sem graça, né? Tem algumas pessoas que realmente ajudam mais, né? De fazer. Mas é legal você ficar estudando, né, a pessoa. Não é só bater o olho na foto. E eu ia te perguntar isso, como é que você começa uma caricatura? A Primeiro você pega a foto, ó. Eu gosto muito de ver vídeo, assim, esse né? aí é o Djavan. Não tem Esse eu como. fiz, Você nossa, bate o olho. esse foi quando eu comecei a mexer no Photoshop, lá na Pentagrama, tava começando, e aí eu comecei a brincar lá, e aí o pessoal, tipo assim, nossa, Renato, o que você tá fazendo aí, né? Eu nem sabia mexer direito no Photoshop, aí eu comecei a brincar e fiz esse Djavan aí que eu gostei também, né? Eu fiz o Djavan, o Tim Maia, tem também aí, lá, né, nessa época da Penta, que era agência, né? Mas a caricatura é tipo imitação de voz, né? Que eu curtia fazer também, imitação de voz, né? Você tem que meio que é legal você conhecer a personalidade da pessoa, sabe assim? Então, por isso que em evento é mais complicado, porque você não conhece a pessoa, né? Mas quando você conhece, vê o jeito dela falar... fazer na hora, né? Isso, eu fiz muito aí, tomate em casamento, né? Tem umas histórias engraçadas a gente fazia. Vocês faziam isso Porque a pessoa entrava em contato com o jornal, falava, eu vou fazer um casamento, eu queria um caricaturista, né? E uma vez a gente foi, né? E Tomate é muito engraçado. Tomate tem um humor... Bom, ele é americano, né? O pai dele é americano. Então ele tem um humor muito engraçado. E ele falou, ele fala meio assim, Renato, se a gente for com uma gravatinha borboleta ou suspensório, eu falei, nem ferrando, tá? Aquela coisa meio clichê, né? Boininha, ele ria, não, tá. Aí a gente foi fazer um casamento e já tava todo mundo meio briaco, né? Já tava todo mundo tomado todas, né? E aí eu fui lá, tinha um casal sentado. Aí eu fui lá pra fazer caricatura. Aí eu fui chegando perto da loja, que eu perguntava antes, eu falei, vocês querem fazer caricatura? Aí o cara, sim, faz! Aí a mulher, não! Aí o cara, vai fazer sim! A mulher, não quero! Não, mas é legal! Começaram a me discutir, eu parado ali na frente, com a prancheta. Falei, gente, vai decidindo aí, que depois eu vou dar uma volta aqui na festa, se vocês decidirem, né? Falei, foi engraçado, o casal brigando ali.
Mas você não conhece. Agora, é igual fazer voz. Você tem que conhecer, ver vídeo, ver a personalidade, o jeito que a pessoa fala, né? Então, essas são as melhores caricaturas, né? Então, olha lá. Porque você estuda, né, o Bolsonaro, né, gente? Bate o olho. Tem como, é outro que caricatura é fácil de fazer, né? O Lula, eu gostava muito de fazer. Né? Eu fiz muito Lula, Dilma fiz bastante também, né? O Lula também é uma figura bem caricaturável, né? O Nogueira fiz bastante. Mas tem outras pessoas que já não... Já eu fiz, mas não colou muito, não. Depois o que é mais difícil, por exemplo, quando você vai fazer uma caricatura, assim, tipo, que não tem muita expressão, porque, por exemplo, ou às vezes um rosto muito comum. Vou te falar um negócio, mulher é um problema. É. Mulher é um grande problema, porque eu fiz muito tempo, durante muito tempo eu fiz a agenda lá da Ipiranga, da Coca-Cola. Depois virou Andina, mas durante muito tempo. E eu ia lá e fazia caricatura. A Ana, né? A grande Ana. A Ana Miranda me chamava lá. Não, confundi, não é Ana Miranda, é a outra Ana. A Ana. Ana Trindade. A Ana Trindade, lá da Andina, da Ipiranga. Renato, tem que fazer a caricatura do pessoal aqui, né? Aí eu ia lá fazer caricatura. Os caras, ia lá fazer ao vivo, né? Os caras passavam mal de rir. Não, é isso mesmo, faz mais orelhudo, ele é assim mesmo. E eles riam, né? Olha que legal. A mulherada era complicada. Já morria, né? Porque... Não, e aí depois a Ana entrava em contato comigo, né? A Ana e as meninas que trabalhavam com ela lá. A Josiane, Renato, adivinha. Ó, ela falou que o cabelo dela não é daquela cor. Pô, caricatura, né? Aí eu desenvolvi, para fazer esse tipo de trabalho, eu desenvolvi uma pequena técnica, que é sempre melhorar. Então, quando é mulher, você melhora. Eu dava uma de pitangui, entendeu? Eu melhorava, tipo, tinha algum defeitinho ali, entre aspas, né? Alguma coisinha assim, uma característica que era legal, tipo, nariz. Se ela tinha um narizinho assim, eu punha um narizinho bonitinho. Aí ela adorou a caricatura dela, mas não tinha nada a ver, né? Mas beleza. Mas você foi jogando conforme, né? Aprendi, né? Pô, grana, né? Então, mas os caras eram legal. Então, tem caricatura de mulher é mais difícil, né? Por isso que da Darcy é legal, porque era difícil, porque tem os traços mais delicados, né? Mas a Darcy já fazia na caricatura normal, né? Não, fiz bastante, mas não foi fácil chegar na Darcy, não, viu? A boquinha dela, quando eu consegui pegar a boquinha dela aí, eu falei, pronto, achei, né, a boquinha dela, né? E ela gostou mesmo. Porque ela usava, né? Ela gostou, ela teve eu fiz uma da Copa, aquele negócio da Copa, da delegação da França aqui, eu fiz meio tirando sarro, mas acho que ela viu como uma homenagem e usou depois, né? Depois, a Darcy tá usando, falei, pô, legal, bacana, né? Pode usar aí, né? Beleza, vai tranquilo, né? Mas é difícil, mulher, assim... Mulher bonita, né? Então em festa, por exemplo, em eventos, eu fiz em eventos também de empresa, né? Aí, senta uma moça super bonita. Aí, quero que você faça minha caricatura. Pô, como é que eu vou fazer uma... Né? Aí acaba virando um retrato, na verdade. Então não é caricatura, vira um retrato. E mesmo assim é difícil, né? Porque... É difícil desenhar mulher bonita, é bem complicado. Já homem não, homem é mais fácil de destruir, né? Então... Renata, aí você comentou, quando você começou, você tinha aí muito como referência o Pelicano e o Glauco, né? O Glauco, sim. Pelicano faleceu recentemente, né? Foi um baque. Ele foi um dos maiores nomes aí, né, dessa área de... Eu, sem dúvida... Assim, posso afirmar que o Pelicano... essa aqui foi só uma homenagem a foi minha ele, homenagem, né? Foi legal que as meninas gostaram muito, né? As filhas dele e tal. E essa brincadeira que o Pelicano era totalmente contra o clichê, né? Então essa coisa quando a pessoa morre, fazer de asinha, chegando... Nossa, ele ia odiar se eu tivesse feito isso, né? Então ele... Eu lembro que você fez uma assim do João Garcia, né? Chegando no do céu, João, né? Eu não lembro. Gente, meio tirando sarro. Isso, assim, aquele jeitão dele, chegando João. No céu desse jeito, E eu acho que é legal, porque nesse momento a gente tem que ter uma sensibilidade de realmente fazer uma coisa que eu acho assim, por exemplo, quando o Geraldo, que eu gostava muito, né? Eu sou muito amigo do filho dele, o Geraldo, ele foi muito amigo do meu pai. Geraldo? Né? Geraldo Sorveteiro. O Geraldo, sim. O seu Geraldo. Seu Geraldo. E aí, quando ele faleceu, eu tive, assim, uma
uma luz, né? Uma inspiração, né? Que eu fiz o sorvete, a casquinha, né, a casquinha do sorvete de massa, e pingando, mas pingando uma lágrima. Olha só. É tipo, sei lá, um sorvete de chocolate colorido e pingando uma lágrima. E aí eles, putz, a família, os filhos, todo mundo gostou muito, né? Então eu acho bacana, né? Você fazer uma homenagem sem ser, assim, uma coisa piegas, né? Assim, forçar muito, né? E tal, né? Então eu acho que é legal. E como é que vem essa inspiração? Igual, por exemplo, né? Vamos falar que no caso do Pelicano ali, ok, ele não queria nada do clichê, chegando no céu, do Pelicano eu imaginei ele, né? Do meu lado mesmo, como tá ali, né? Como se ele estivesse ainda te chamando a atenção, olha lá. E ele era um grande tirador de sarro, né? O Pelicano era um cartoon ambulante, assim, ele é um cartoon ambulante, né? Então tem coisas do Pelicano, assim, que teria que ser muito... Ele foi um dos maiores cartunistas do Brasil, na minha opinião, Pelica. Ele falava que fazia humor caipira, né? Renatão, a gente faz humor caipira, que sabe que é aquela coisa meio assim... Pra escrachar mesmo, né? E isso me inspirou muito, sabe? Assim, esse cartoon de zoeira mesmo, sabe? Zoeira. Então tem cartoons memoráveis de Pelicano, né? Eu lembro quando começou, antes de cara colocar botijão de gás no carro, meio ilegal, né? Carro a gás, mas era um botijão. Explodia, pegava fogo. Eu lembro que ele fez um cartoon que era tipo o cara, e aí tinha uma carretinha, e a mulher do cara com o fogão cozinhando. E tipo assim, a gente divide, né? Pô, genial, sabe? O cara usando o gás para dirigir, a mulher para cozinhar junto, que, né? Pra dividir. Então ele tinha esse humor, que eu sempre fui muito fã mesmo, né? E ele falava, ele tinha tiradas maravilhosas, assim, né? Uma vez ele falou para mim que depois que ele descobriu que existe beleza interior, que ele vivia tentando virar do avesso, né? Era um cara maravilhoso, né? Pelicano, um cara maravilhoso mesmo. Deixou seu legado, né, Renato? Deixou, vai fazer muita falta, assim. Né? Às vezes eu encontrava que ele estava morando lá perto de Bonfim, né? E ele era muito engraçado, né? Sempre tirava um sarro e tal. Me levou pro Daime, né? Você chegou aí pro Daime? Eu fui umas 3 vezes, a primeira vez, realmente eu não consegui levar a sério, te juro. Porque eu tava lá no fundo. Você ia lá pra chácara aí. Fui lá na chácara. Em São Paulo era, né? Não, aqui. Isso foi aqui. Ele montou aqui. Porque teve aquela época... Não, mas... o Glauco virou meio... o Glauco que era lá em São Paulo, meio papa do Daime aqui, né, no Brasil. Mas aí, não, foi aqui. Aí eu fui lá... Ele tinha aqui em Ribeirão, Tinha, o Pelicano coordenava aqui e tal. E eu fui disposto a realmente levar a sério a coisa, né? Então... Pô, você não pode beber antes, comer carne, tudo, praticar sexo, tem todo um ritual, né? E eu falei, não, vou levar a sério isso. Aí tomei e tal. Começou aqui do meu lado, tinha um... Eu vou falar aqui, ele vai odiar, mas eu vou falar, o Barril, né? O Barril é um personagem, amigo nosso aqui. O Barril é uma figura. E o Barril Quem é o Barril? Deixa eu ver se eu conheço. Então, o Barril... Posso dizer que o Barril é um dos caras mais chatos de Ribeirão, mas eu gosto dele, né? O Barril é figura. E eu olho do lado do Barril, ele é engraçado, né? E eu tomei, ele foi lá também, um copinho americano, né? Do chá, eu tomei, Barril tomou. Aí, pô, começa aquela música e tal, né? Todo mundo concentrado. E ele tomou, aí ele tomou junto comigo. Aí eu tô lá de olho fechado, de repente escuto o Barril do meu lado. E aí, Renatão, bateu! Aí eu falei, Barril, não é isso, né? Bateu, né? Não, cara, não é assim, né? Pô... Aí passa o tempo ali, vou lá tomar mais um. Ele foi lá, bebeu mais, voltou. Cara, tô achando que esse chá é meio paia. Não ia dar certo, né? Tô achando que ele foi buscar em São Paulo e vem bebendo e pondo água. Bom, aí ele saiu, eu falei, não, agora vai, né? Tipo assim. Aí eu olhei lá na frente, vi o Pelicano com um atabaque, assim, de lado, com aquele narigão, de olho fechado, batendo. E o Glauco tocando uma sanfona. Na hora que eu vi aquela cena, eu falei, não, hoje não vai rolar. Aí você não sentiu nada? Não, eu não senti nada, não. Mas na segunda vez foi forte, aí foi legal. Aí foi... A segunda vez você... não tinha barril. E aí foi muito bom. Foi tão bom que eu não tomei mais, sabe aquelas coisas? Fiquei meio com um pouco de medo, mas é muito legal, eu acho que é muito bonito. Você sentiu o quê, Renato? O que você sentiu? Na viagem? Não dá muito... É um negócio muito indescritível, assim, mas você sente uma plenitude muito grande, né? Foi uma coisa muito assim... Ainda mais que era uma chácara
cheia de árvores em volta, uma coisa muito forte com a Mas natureza. se não tivesse a concentração, você não sentiria, né? Como você não sentiu da primeira vez. Não, né? mas eu fiz todo o ritual de dançar, de cantar, né, tal. Então é muito bonito. Eu acho o Daime uma coisa muito bonita mesmo. E tem essa coisa, às vezes a pessoa tá meio perdida em bebendo muito, usando muita droga, e tenta de tudo e não consegue. No Daime, realmente, a pessoa para com tudo. Ela acha um caminho legal, assim. Olha eu fazendo apologia do Daime aqui, né? Aí Ayahuasca. Você foi pro Daime, mas foi só uma vez. E não... Não, foi legal. Eu achei uma experiência muito, muito bacana. Até ontem eu estava conversando com uma amiga, fui no aniversário, estava conversando com uma amiga, e ela falou que só que ela é xamanismo, ela toma ayahuasca, né? Que é fora do Daime, mas é a mesma. E aí ela estava falando, né? E ela falou que uma ex-prefeita diz que toma de vez em quando. Não vou citar nomes, né? Falei, sério? Ela vai. Uma ex-prefeita de Ribeirão Uma Preto. Uma ex-prefeita. Falei, que louco, né? Uma ex-prefeita diz que toma de vez em quando a ayahuasca, assim, então. Renato, e assim, além da inspiração, porque a gente, por exemplo, vamos falar de quando você estava mais no dia a dia mesmo, né? Você tem todo dia, você tinha que falar dia sim ou dia não para parar, para pensar no que você ia fazer. Hoje você continua fazendo, mas você faz mais elaborados, né? Para livros, coisas que às vezes você tem um tempinho maior, né? Sei. Primeiro, como que vem essa inspiração? Então, quando você vai falar de algum tema, Na escolher... charge, da época do jornal? E quanto tempo você demora? Não, do jornal até assim, uma coisa que era... eu acordava assim, o pessoal achava que era uma... Eu e o Tomate, a gente comentava, o pessoal acha que é assim, né? Acorda, vai lá e... Não, faz o desenho em 20 minutos. Não, é muita leitura, né, Ju? Muita leitura de insight, de notícia. É um negócio desgastante, na verdade, né? Hoje, assim, acho... Puta, hoje eu me permito não me envolver tanto, né? Não recebo mais pra isso, né? Então eu faço de vez em quando, assim... E solta com uma coisinha esporádica nas solto suas redes, ali, né? sei lá, no Instagram, no Facebook, mas era o nosso ofício. Então é um negócio pesado mesmo, ainda mais hoje. Imagina, até uma amiga me comentou, você viu o negócio do Roberto Jefferson? Eu falei, olha, não vi, não quero ver, não quero saber, quero leveza na minha vida, quero pintar meus quadros, sabe assim? Então eu me permito, na época não, eu tinha, né? Então assim, é baseado muito nisso. Aí tem sites de charges, você entra, que é um perigo, né? Você entrar em sites, tem o Charge Online, que é charge do Brasil inteiro. Eu não gostava muito porque você pode sugestionar, você pode... Tipo assim, ou você tem uma ideia e olha, e alguém já fez. Isso acontece muito no Cartoon, na charge. É muita gente pensando no mesmo assunto, né? Então acaba saindo charge parecido uma com a outra. E então, tem essa coisa de direitos ou não, por exemplo? Já aconteceu de você fazer uma muito... que depois você viu que era muito parecida com... De alguém, às vezes alguém fala que é plágio, cópia, não. Não, porque realmente acontece mesmo. E tem gente... Não, o Pelicano, uma vez, um cara pegou um cartoon dele, do Pelicano. Isso época pré-internet, era só jornal impresso. Um cara pegou um cartoon dele, recortou, colocou o nome dele em cima e mandou para um salão e foi premiado. Você tá brincando? Tô falando sério, o Pelicano descobriu depois. Entrou em contato com o cara já foi. O Pelicano queria o prêmio, né? Não acredito. O cara fez isso. Essa história do Pelica é maravilhosa. O cara pegou o cartoon dele. Aí sim, mas de ideia parecida, não, eu já fiz charges que depois eu fui ver o cara quase, porque é muita gente pensando no mesmo assunto, né? Então a piada acaba sendo meio que óbvia às vezes, né? Então, por isso que é legal quando a gente acerta com uma boa ideia. A melhor ideia, Ju, é aquela que a pessoa fala, como é que eu não pensei nisso, sabe, assim? É uma coisa tão... que quando você faz, não é possível, alguém já fez isso, né? Que nem hoje cedo. Hoje cedo eu tava lá, tinha uma manga, e eu tinha... eu não gosto de baralho, mas o meu filho fez uma festinha lá, tinha baralho lá. Eu peguei a manga, peguei uma carta, pus em cima e pus assim, na vida é muito importante ter uma carta na manga. Pô, depois eu publiquei, mas eu falei, não é possível, alguém já fez isso, sabe assim? O pessoal gostou, que legal, pô, tal. Mas assim, sabe esse tipo de coisa? Então, no Cartoon também acontece, né? Você faz mas isso aqui não é possível, alguém já fez isso, porque é muito óbvio, né? Óbvio, né? Mas, por exemplo, aí vem a inspiração. E você, geralmente, um dia normal, você leva quanto tempo para fazer uma?
Então, Qual que foi a mais rápida, por exemplo, que você já fez de em quanto desenhar? tempo? Veio a ideia, senta... não, acontece, mas é mais rápida, talvez, por exemplo, uma vez eu mandei uma pro jornal e a Rô, nossa, tadinha da Rô, ela sofria muito, porque ela não achava a gente, né? Como a gente não ficava na redação nunca, ela não achava. Então, o Tomate, então, nem tinha celular, acho, na época. A comunicação era mais difícil. Não, tinha que mandar e-mail, né? Aquelas coisas, imagina, né? E eu já tinha celular, o Tomate, não, quero saber disso, não. Depois ele se rendeu aí, né? Mas aí, às vezes, tinha que mudar a charge. Ou acontecia alguma outra coisa mais importante, ou aquilo que a gente tinha feito já não era, ou era alguma coisa também que não podia ir, coisas de justiça mesmo, de advogado. E aí ela ligava em cima da hora. Tipo assim, Renatinho! Essa não vai entrar. Não, tava fechando, horário de fechamento. Aí putz, eu tinha que fazer outra, né? E pá, ia lá e corria e fazia uma na hora. Então essas aí talvez tenham sido os recordes, tipo, né? meia hora? Meia hora, sei lá, né? Assim, meia hora, 40 minutos. E fazer. uma que você já mais demorou, assim, pra fazer? Tinha dia que não vinha, né, Ju? Tinha você dia já que chegou, apaga e faz, apaga e faz. Tinha dia que não vinha. Eu tenho um grande orgulho na minha vida, assim. Eu tive uma depressão bem braba há um tempo atrás. Uma depressão braba, aí procurei ajuda, tomei remédio, fiz terapia. Mas foi na pandemia, antes da pandemia? Não, antes. Foi antes. Eu separei, sabe quando junta tudo? Separação, aí aquela coisa dos filhos longe, e aí meu pai também tava... Juntou tudo, mas veio, na verdade, foi uma grande crise, acho, da existencial da minha vida. E eu fiquei mal. E eu continuei fazendo charges, assim, né? E charges boas. Isso aí eu acho legal. Eu conseguia separar. Sabe assim? Não interferiu no seu trabalho. Você tá triste, mas você tem que fazer um negócio engraçado. No seu profissionalismo. Foi legal. Isso aí é um orgulho que eu tenho. Mas tinha dia que não vinha mesmo, né? O Tomate, às vezes, e era engraçado que ele me ligava, mandava mensagem, me ligava e tal. Tá foda hoje, Renato, hoje tá difícil, né? Sei que... Não vinha. Não tinha nada, não acontecia nada. Sabe assim, quando... Aí a gente tinha os cartolas, né? Tinha os coelhos na cartola, né? Porque eram os temas que a gente sempre virava e mexia, a gente mandava ver, né? Buraco na rua, queimada, era um negócio... até hoje, né? Pô, não tem ideia, você vai fazer queimada, buraco na rua, calor. Então é muito engraçado. E uma vez eu fui viajar, fui pra praia, e aí a gente não tinha férias, Ju. A gente não tinha férias. Não tinha férias. Era contrato PJ? Sim, não tinha. Não tinha como. Se tinha que fazer. Senzala. E outra também, era muito factual, né, Renato? Não dava pra vocês deixarem uns na gaveta? Até daria, então, talvez. Aí foi legal. Aí uma assim, vez né? eu fui viajar, fui pra praia, a Fabi, né, a minha ex. Pelo amor de Deus, você só trabalha. Eu sou meio workaholic mesmo, eu sou. Por isso que tem tanta coisa aí. Não, aí fui pra praia. Aí eu fiz algumas e deixei, mas é legal que eu fiz umas temas de eu na praia. Sabe assim? Ficou muito legal. A tua visão lá na praia. Então eu fiz charges na praia, assim, né? Então foi legal, foi muito bacana, foi muito, muito gostoso. Eu sinto falta, viu, do jornal, assim, de publicar, né? De ter essa coisa que era diário, né? Assim, era muito gostoso. É uma os adrenalina. temas atuais, Sim, né? é uma adrenalina. A gente fazia muita coisa, dava muita risada. A gente ria muito, assim, né? Nos bastidores ali, né? De coisas que às vezes mandava umas proibidonas, ele mandava umas proibidonas e tal. Então é muito legal. E aí, depois do jornal, Renato, você já fazia, na verdade, outras coisas, como a gente pôs até aqui na mesa, vários livros aí de ilustração e tudo mais. Mas aí já não se tinham mais jornais, né? Então, você acabou partindo mesmo mais para esse mercado editorial, publicitário. Mercado de ilustração de livro didático. Tem a Tuca, né? Que é a Tuca, que é uma figura, né? A Tuca, ela é editora minha, ela trabalha muito com livro didático. E é legal porque eu acabei entrando num nicho interessante, que é fazer... O Bernardo tem esse livro. Eu gosto muito desse aí, o André. O André é o grande... diversos. O André é o grande amigo de uma vida, parceiro, aliás. Eu lembrei pela... Ontem foi aniversário dele, dia 23, né? Uhum. Sim, o André. É um irmão, e a gente tem muita coisa junto, assim, livros, né? E ele me chamou para fazer, o primeiro foi esse Cidade dos Cachorros aí, ó. Esse aqui? Foi o primeiro. E aí ele começou, não paramos mais, né? O André, ele é daqui. Sim, ele é do Pequeno Príncipe. É o diretor do Pequeno Príncipe. Legal. O André. É um irmão de uma vida, o André, né? A gente é amigo desde os 15 anos. E aí, dessas ilustrações,
tivemos um destaque desse essa aqui, história é né? legal. Queria que você contasse como é que você foi parar lá no Japão, gente. Isso aqui é um livro sobre a Bossa Nova, que foi lá do publicado. Japão, ó. Isso aí, o outro grande amigo meu irmão, que é o Daniel Carlomagno, que é um músico, compositor, ele Deixa eu mostrar pro público, olha da aqui, trama. gente. Tudo em japonês, ó. Tudo em japonês. O Daniel Carlomagno, ele é músico, produtor, né? Grande. Tem até a dedicatória do Sakal. E ele ficou amigo do Sakal, que é um senhor japonês, que ele era amigo do pessoal da Bossa Nova. Ele morou no Rio na época da Bossa Nova, já velhinho, já, aliás, eu não sei se o Sakal vive ainda, preciso perguntar pro Daniel. Faz tempo. E ele era amigo do pessoal da Bossa Nova, ele participou do nascimento da Bossa Nova. E ele tinha esse livro e o Daniel me apresentou o Sakal, né? Uma vez eu fui lá para São Paulo, né? O Daniel mora em São Paulo há muito tempo, um grande músico, compositor de sucesso aí. E aí eu conheci o Sakal e o santo bateu logo de cara, assim, né? Eu participei de uma exposição lá e eu tinha uma telinha e eu dei de presente para ele, pro Sakal, né? E depois o Daniel falou, Renato, você não tem ideia o que é você, um japonês, você ter um gesto como esse. Sabe assim, às vezes pro brasileiro, eu trouxe isso aqui para você. Que legal! Fulano, põe lá nas minhas coisas ali e tal. Obrigado. Não. O Sakal, aquilo para ele foi uma coisa assim, nossa, um artista me deu um presente, sabe? E aí ele me convidou, eu fiz as caricaturas do pessoal da Bossa Nova. E aí foi lançado lá no Japão esse livro aí. Um querido, Sakal é um querido. Nossa. Ele chegou a lançar a versão brasileira? Não. Ele fez só para lançar foi lá no mercado japonês. Porque eles são fissurados na Bossa Nova, né? O japonês tem um respeito. Tem discos, tem capas de discos da Bossa Nova que só tem lá. Sabe assim, da época? Que aqui não acha mais e lá tem. De tão respeito que eles estão, de ir atrás, de lapidar, de procurar, né? Então foi um trabalho bem bacana também, né? Esse da Bossa Nova aí. A gente tá mostrando algumas também. Esse é que ele já falou agora, né? São os livros junto com o André, que é um autor que além de amigo, um grande autor de livro infantil, né? E um grande educador também, um grande pedagogo. Vitor, vai passando algumas coisas que a gente separou do... Esse é outro. Com Alexandre Azevedo também, eu tenho parceria também de ilustrar, que é um grande escritor também. Você faz muito infantil, né, Renato? Sim, o meu trabalho ele é mais alegre, né, colorido. Tem mais essa pegada, né? Mas já ilustrei livro também de marmanjo também. Do Guto Junqueira, eu ilustrei o livro dele, ficou muito legal. Esse também do André. Esse do André também. É que não dá para trazer tudo, não deu para trazer tudo, nem porque foi muita coisa. Você tem noção de quantos livros você já ilustrou? Eu preciso contar, viu? Preciso fazer. Já passou de quantos, sim? Eu preciso ver direitinho, porque tem, que nem eu falei, né? Tem o que eu fiz pro Guto, ilustrei 2 livros, mas como ilustrador. O pessoal tem cobrado muito de eu escrever, porque eu gosto de escrever, né? Então as coisas que eu escrevo têm agradado as pessoas. Aí, não, você tem que fazer um livro agora de suas crônicas, né? Que são bem humoradas também. Crônica. E são bem de Bonfim Paulista. Reais? Crônicas. Reais. A maioria é real. Histórias lá de Bonfim. Eu fiz também uma série sobre um fim de um relacionamento que o pessoal gostou muito também, né? Então eu contei a coisa do final do relacionamento, tipo um mini conto, né? Isso aí o pessoal gostou bastante também. Mas são coisas da sua vida, da sua visão? Sim, da minha vida. Então... foi um caminho que eu achei, como não tinha mais o jornal para publicar minhas charges, eu queria me expressar de alguma maneira. E aí a escrita, eu sempre gostei muito de ler. Eu sou um leitor, assim, voraz, desde pequeno mesmo. Essa minha tia me abastecia tal, com muito livro. E eu comecei a escrever. Na verdade, sim, a Renata Canales, que a gente perdeu também, que eu namorei, né? Minha eterna professora. A gente teve uma história muito bonita. Excepcional jornalista. Teve uma experiência, uma amizade, um namoro, depois virou uma grande amizade. A Rê, ela estava editando um livro sobre... convidando algumas pessoas de Ribeirão para falar sobre professor. Olha só que legal. E eu fiz uma crônica, um texto falando sobre a minha professora de arte, que é a dona Fúvia Gonçalves. Foi lá no Alcides Correia. E ficou muito legal, ela adorou. Ficou muito legal. E aí eu falei, vou começar a tentar contar histórias da minha vida, né? Na escrita. E aí foi legal. Então o pessoal tem cobrado, né?
problema é que eu vou ter que achar um ilustrador para ilustrar meu E livro, hoje né? você publica essas crônicas ou não? Se nas redes sociais, né? Mais no Facebook tem muita coisa, né? Tem muita coisa, assim, que... E eu já tô guardando material, logo, logo vai sair um livro mesmo, Das assim, crônicas né? e mais as E ilustrações. eu fico muito feliz porque as pessoas... É lógico que todo mundo que lê e gosta, eu fico feliz. Mas, tipo assim, o Puntel já elogiou muito, sabe? A Érica Mêndola, jornalistas, escritores, elogiaram, né? Então eu fico assim orgulhoso, né? Porque falei, pô, não é qualquer um, né? São Caras os que trabalham, críticos ali são que pessoas que estão, trabalham com a né? escrita, né? Aham. E escrever é uma coisa muito, muito gostosa também. É um processo que eu gosto muito de escrever, né? Mas você não faria as ilustrações Então, não, eu dessas brinquei. crônicas? Não, então, eu não sei. Não, então, mas até acho que seria legal chamar outra pessoa, porque é tipo fazer tatuagem, né? Meus filhos têm cobrado muito fazer tatuagem, né? Pô, não tem nenhuma tatuagem. Aí, meus filhos, né? Os dois, né? O Theo e o Lino, né? O Theo tem 18 e o Lino tem 14, né? Você é artista, pai. Você tem que ter tatuagem. Você não sei o quê. Aí eu falei, pô, outro dia eu tava observando, tem uma chave, e a chave caiu, como é que chama o... Chaveirinho? Chaveiro, chaveirinho. E eu não... Aí eu falei, pô, mas aqui eu preciso comprar outro chaveiro. Mas eu olhava, e nada, e né, tava sem chaveiro até hoje. Aí eu falei pra eles, eu não consigo nem escolher um chaveiro. Eu vou escolher uma tatuagem. Não consigo mesmo, Ju. Imagina, né? E tenho amigos tatuadores, o Pink, o Bro, muito, mas realmente eu não sei, não saberia escolher uma tatuagem, né? Porque é muita imagem na minha cabeça, muito desenho, né? É. E eu já fiz desenhos para tatuagens, para outras pessoas. Pra tatuarem. Tatuarem. Te pediram pra você fazer. Ah, faz um desenho assim, assim, assado. Eu já fiz vários. Mas Pra ficar algo exclusivo no ali. meu corpício ainda não tive coragem. Renata, e das premiações? Você nessa longa trajetória aí, que a gente tá falando de mais de 40 anos, né? Aí tem salão de humor, né? Já, Você teve do Pasquim, né? Do Pasquim. Do Pasquim foi legal, porque o do Pasquim foi na época da cerveja Malte 90, foi muito engraçado. Tudo meu é meio engraçado, assim, né? Engraçado e é tudo meio cartoon. Pasquim Malte 90, que era uma cerveja que tinha, chamava Malte 90. Era horrível, né? Quer dizer, eu gostava, mas tem fama de ser horrível. E era sobre a Copa. E aí, pô, Tem imagina... fama de ser horrível. E a premiação do Pasquim, que, né, imagina, a história do Pasquim Jaguar, que é só bebedeira, né? E o prêmio era, acho que, sei lá, 4 caixas de Malte 90, né? Aquelas caixas de 600, né? Lá, nem tinha latinha, né? E aí eu ganhei o primeiro prêmio, né? Fiquei super feliz, né? Pô, e aí veio sei lá, né? Não tinha... Eu tô falando isso começo dos anos 90. Aí veio um telegrama, sei lá o quê, falando para ir buscar a cerveja num depósito aqui. Aí eu fui, fiz um churrasco, lógico, né? Chamei os amigos, fiz um churrasco e só tomamos Malte 90, que era uma cerveja assim, digamos, segunda linha, né? Não sobrou nenhuma cerveja. Não, imagina. Então, a primeira vez que eu participei do Salão de Piracicaba, eu fiquei muito feliz também, porque é um salão, pô, internacional, super concorrido. E a primeira vez que eu mandei 3 cartoons e 2 foram... Aí eu fui. Foi muito legal. Eu fui também, né? Pô, bem no começo. Aí eu peguei o ônibus, fui lá, super feliz, né? Eu cheguei bem antes lá, falei, vou tomar uma cerveja lá no Cais do Porto, lá em Piracicaba, né? Pô, empolguei, aí chegaram uns pescadores, uns tiozinhos, né? O senhor já tomou a cachaçinha? Eu falei, não, moleque, né? Pô, no fim eu cheguei lá no salão, assim, já tá meio mais ou menos, né? E feliz. E aí eu fiquei meio do lado dos meus cartoons, né? Meio perto para ver a reação. Aí o Jaguar, porque o salão, pô, todo mundo vai, né? Caruso, todo mundo. E o Jaguar parou e riu, né, dos meus cartoons, assim, né? Eu fiquei muito feliz. Pra mim foi o maior prêmio, né? Aí aquela coisa Aí eu voltei pro hotel, não achava o hotel, já tava... Nossa, e lá eu bebi mais ainda na abertura do salão, né? Tirei foto com o pessoal, assim, tudo bom. E aí eu voltei pro hotel, aquela coisa daquele hotel meio barato, piscando aquele neon assim na janela. Eu falei, nossa, eu me senti assim o Bukowski, né? Eu falei, pô... Então são essas coisas que ficam, né? E é isso, assim, eu acho que a vida... eu sempre pego essas coisas, assim, né, na vida, né? O momento, sabe? É um momento que hoje eu tô colocando no texto, né? Lembrando dessas histórias, assim, que eu vivi. Tem umas muito boas, né? E outras nem tanto, né? De relacionamento. Mas eu tento colocar um olhar poético, um olhar, assim, diferente, né?
E que isso Que vai as ser pessoas se tudo identificam. ilustrado também, né? Hã? E vai ser tudo ilustrado Vai também. ser tudo ilustrado, né? Vamos ver. Em breve. E aí, a gente tá falando de você sempre nos papéis, né? Vamos dizer, igual você comentou comigo também. Você ainda não se rendeu a fazer no computador. Já fez alguma coisa, mas você ainda continua eu desenhando. uso o computador, mas o desenho em si eu gosto do papel. O esboço, ele começa no papel. Eu faço a arte no papel, com caneta, nanquim, pincel, e aí eu escaneio, e aí vetorizo, e aí jogo no programa e tal, né? E aí... Mas o Tomate, por exemplo, eu lembro que um tempo eu fui lá na casa dele, a gente ia fazer uns desenhos lá, e eu falei, cadê um bloco de sulfite? Ele não tem. Que ele já desenhava já direto no tablet lá, né? Porque como não tem papel, não tem. Não tinha papel na casa dele. Aí, então, eu ainda curto isso. Porque é da pintura, né? Vem da pintura, vem da... E você prefere manter ainda... enquanto der, né? Eu brinquei até antes aqui, falei, enquanto existir papel e caneta, né? Porque você comentou que, inclusive, algumas canetas não você já não mais, acha mais no algum mercado, tipo de caneta né? para ilustração. Eu achei lá no Mercado Livre, comprei já uma caixa, porque eu falei, vai acabar. Mas e fazer o quê, né? Se acabar, a gente vai ter que... E você recentemente se rendeu aí um pouco mais para internet, né? Que a gente está falando aí do projeto High Society, que eu queria até que você comentasse mais como que surgiu, porque foi no boteco, sim, mas, por exemplo, vocês fizeram... da animação, né? Mas partiu, mas aí para animação, foi para o YouTube também, né? Foi muito legal, porque isso nasceu de uma conversa de boteco, né, lá no Bar Brasília. Eu, Tomate, mais uma galera, a Patrícia Lauretti também. Eu não lembro, mas ela estava lá, Patrícia Lauretti. O Gilson Filho, né? Tô falando errado. O Gilson ele foi convidado para fazer voz depois. Ele fez a voz. A Patrícia Lauretti, ela estava esse dia lá. O Pelicano também fez, né? Também vê. Tem várias pessoas, personalidades, celebridades ribeirão-pretanas, que fizeram voz. E aí a gente começou a relembrar casos de Ribeirão, né? Tipo, vários casos, né? Sim, notórios. Por exemplo... Daquela festinha animada que teve, lembra daquela história, daquela festinha animada? Vários rapazes e moças que vazaram as fotos, que ganhou o Brasil inteiro. Lembra. Inclusive até Otávio Frias Filho colocou no livro dele essa história. Otávio Frias Filho, ele escreveu um livro que era sobre limites. Então acho que ele do Daime, de não sei o quê. E aí ele falou sobre participar de... festinhas animadas. Swingers. Orgias. E ele citou, e ele veio para Ribeirão, ele citou essa história. Bom, enfim. Então, essa história, Swingers várias não, histórias. é swing, né, gente? Eu falei errado. Não. Swinger era o nome da casa da boate que tinha em Ribeirão. Swing são 2 casais, 4 pessoas. Ali eram várias, orgia. né? Era orgia, enfim. Pronto. Então, essa história... Todo mundo entendeu, né, o que a gente quis dizer. Entenderam, todos, Fica complicado citar nomes, mas enfim. Bom, foi isso. Sim. E aí tinha essa história, várias histórias. Coisa da enchente, né? Toda a história de Ribeirão. Vocês foram resgatando, assim, na memória o que tinha. E aí a gente fazia... E ali, aí o Tomate ficou com isso na cabeça. Aí ele fez um roteiro. Aí ele mandou pro PROAC. Foi aprovado. E aí a gente fez a animação. Eu fiz a voz do Ataíl. A gente tem aqui... Vamos passar, Vitor, a introdução? O trailer, para o pessoal entender o que a gente está falando? Vamos pôr no... Senhoras e senhores, peço um minuto de vossa atenção. Olha só que chiquérrimo! Interessantíssimo! Que lição de vida! Gente! Tem muita coisa interessantérrima! Então, rapaz, fiquei sabendo que fizeram contigo lá em Brasília por causa de um caseiro. Renato, Isso aí foi muito legal. Esse é o trailer. É um projeto que começou quando? Porque ele foi um temporário, né? Hoje vocês já não trabalham mais, mas quando vocês tiveram essa aprovação do PROAC, vocês colocaram no ar quando? Acho que foi tipo 2010, 2011. E ele ficou quanto tempo?
O quê? Um ano? Não, a gente fez esse curta foi assim, a gente fez esse curta que foi aprovado, e a gente fez o curta-metragem, e aí a gente se inscreveu em festivais de cinema. Um curta-metragem. Depois vocês fizeram uma extensão pro depois foi YouTube outra com as história. historinhas. E esse curta, e a gente inscreveu o Tomate e o John, né, que são da produtora Usina Animada, o John e o Tomate, eles inscreveram em vários festivais de cinema que tem a categoria de animação. E foi premiado em vários festivais. Aí foram para Brasília, foram para o Rio, fez um maior sucesso mesmo, né, como animação. E aí eu fui representar em Cuiabá. Até briguei, vocês foram pro Rio, pra Brasília, agora vocês vão pra Cuiabá, né? Brincadeira, uma delícia, adorei. Não conhecia Cuiabá, né? Até foi engraçado o pessoal falando do calor de Cuiabá, né? É mais que Ribeirão. Você não vai aguentar. Falei, olha que eu sou de Ribeirão. Não, você não vai aguentar. Cuiabá. E aí quando o avião chegou, tinha muita gente de São Paulo, muita gente indo pro festival mesmo, né? Então, foi muito legal. Tava Denise Fraga, muita gente. E aí na hora que chegou o avião, abriu, o pessoal começou a descer, eu vi o pessoal saindo. Ai, nossa, eu saí. Nossa, tá fresquinho aqui. Ribeirão é mais quente. Sim, tava ventando. Então foi lá, o Festival de Cuiabá, a gente participou, foi muito legal, sabe? Até eu ganhei um tiete lá, um rapaz aí, tal de Heriberto Leão, né? Ah, a gente tem a foto. Foi legal, porque, olha lá. Mas eu não sabia, eu não o conhecia. Eu não sabia que era ele, né? E ele é gente finíssima, né? E esse cara, tá vendo que ele foi um dos jurados, né? E ele escolheu nossa animação, ele foi um dos jurados. E aí depois me falaram, aquele Renato, ele que fez a voz do Ataíl, né? E ele veio conversar comigo, você que fez a voz, tal, que legal aquilo. E ele tem uma história com o Ribeirão, o Heriberto. Depois ele me falou, ele morou aqui em Ribeirão, ele morou na casa do Kiko Zambianchi do Bolão, um tempo. Tem uma história com o Ribeirão. E aí e esse cara conversando comigo, eu falei, o cara é bacana, mas ele tava na época, não sei o que ele tava fazendo, que eu não acompanhava, assim, de TV, né, o Heriberto Leão. E aí um dia a gente foi almoçar, todo mundo do festival, né, a programação do almoço, eu tô lá almoçando, e ele sentou na minha mesa, né, mas então, não sei o que, essa animação de vocês aí. Aí de repente chegou uma menina, falou pra ele, posso tirar uma foto com você? Ele, claro, ele é uma simpatia, né. Aí depois da primeira, aí teve aquela enchente de tiete, de menina, e todo mundo, e aí virou aquela caos, né. Aí eu falei, acho que esse cara é famoso. Não só tem, então você nem sabia quem era. Não sabia. Aí depois eu vi, aí o pessoal falando, o Heriberto. Eu falei, o Heriberto Leão. Aí eu lembrei da novela lá. E é uma figuraça, assim, né? Muita gente boa ele. E essa animação foi legal porque ela foi ganhando corpo mesmo, né? E essa animação vocês colocaram só histórias de Ribeirão ou vocês mesclaram? Essa primeira. Essa que vocês mais levaram de Ribeirão, para festivais. Mais de Ribeirão, mas são histórias universais, né, Luz? Acontece aqui o negócio de peão, de rodeio. Foi tudo que surgiu aí na conversinha do boteco ali. Algumas coisas, né? Sim, colocando. E todo mundo deu um pitaco ali, né? E aí tem umas coisas... eu acho que hoje não seria... Não rolaria, não. Não, porque tem coisas ali que é muito politicamente incorreto, assim, sabe? Muito politicamente incorreto. Você acha que pra hoje seria muito pesado, por exemplo? Sim, seríamos cancelados. Seríamos cancelados. E aí, então, depois que vocês ganharam, vocês foram aprovados aí no PROAC, fizeram, né, o curta, foram aprovados em festivais. Vocês depois deram uma continuidade no canal do YouTube, né? Porque vocês foram criando pequenas historinhas, né? Aí foi um novo projeto, assim, de lei de incentivo. Essa aí foi através a Prefeitura do Estado, a Prefeitura do Rio, lançou também um edital, junto com, eu não lembro com qual outro órgão, sim, né, empresa. E o Tomate teve a ideia de criar esse talk show com o Ataíl, que seria eu, né, que fazia a voz, e entrevistar personalidades. Tipo a Xuxa, o Roberto Carlos. E assim, o Dolinho, né, o refrigerante Dolly, o Dolinho. A gente tem um trechinho do Roberto Carlos aí, não tem, Vitor? Não pegamos? E então aí foi outra história, só que aí foram vários episódios, né? Tipo um talk show mesmo. E aí a gente criava o roteiro aí, só que a gente chamou mais gente para ajudar no roteiro, né? O Ricardo Coimbra e o Bruno Marum, que são dois grandes pessoal da nova geração de cartoon, assim, né? São muito bons mesmo. E eu, Tomate, também fazendo roteiro. E aí, só que a coisa tomou um vulto mais profissional, vamos dizer assim, né? A gente foi para São Paulo gravar em um estúdio de dublagem. Aí a gente
tinha grana, né? Então nós contratamos também, o Tomate contratou dubladores profissionais para fazer as vozes e tal. Foi muito legal, a experiência é muito boa. E fizemos vários episódios, tem muitos episódios. E bem polêmicos, né, Renato? Muito polêmico. Assim, mesmo trocando o nome, mas a gente vê ali a imagem. Sim. E... Para você ter uma ideia, o nosso presidente, ele era deputado. E nós fizemos um episódio com ele, quando ele era Com deputado. o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele era deputado. Esse aí, Vitor, que você vai passar, qual é? Ah, esse é o que deu polêmica, né? A A gente não vai nem colocar o áudio. Quem quiser depois vai lá no canal do YouTube. Foi o Rodrigo Constantino, né? Porque ele não tinha toda essa relevância que ele tem hoje, né, na Jovem Pan, mas o Constantino, ele já causava polêmica, assim, né, tipo, blogs, tal. E aí a gente fez esse episódio com ele. E não sei por que ele chegou a assistir, e como era patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, ele incentivou os seguidores dele, né, os haters dele, nossos, no caso, viraram nossos haters, a ir lá e dar dislike e fazer comentários. Então foi muito assim, né, porque, nossa, foi o recordista de dislike, muita gente, e comentários, né, tipo, seus comunistas mamando dinheiro público, imagina, né, na época... Mas esse foi o que mais deu, assim, uma polêmicazinha, por exemplo... Foi porque ele pegou pilha. E a gente achou ótimo, né, porque a intenção é fazer o povo pegar pilha mesmo, quando as coisas a gente faz, né, cartoon, e aí também, mas assim... Foi um trabalho muito legal de fazer também, né? Olha lá, ele é o menino maluquinho, Rodrigo Maluquinho, então uma panela, né, na cabeça do coisa, olha lá. É que assim, vocês mudaram o nome, mas não tinha como não olhar e identificar. É igual do Roberto Carlos. Do Roberto Carlos, vocês começam ele mexendo na perna. Todo mundo sabia que era. E aí a gente fez muitos, assim, tinha a galinha pintadinha, pô, eu não lembro como que era a galinha pintadinha, que ficou legal também, né? E aí a gente criava os roteiros. E vocês não continuaram por quê, Renato? Por que vocês não continuaram? Não, porque foi um projeto fechado, assim, né? Que tinha... começou e tinha... Foi um projeto fechado. Ó, nós vamos fazer tantos episódios, porque custava uma grana, né? Fazer animação. E aí a gente fez lá na produtora, uma produtora em São Paulo, o Tomate foi lá dirigir. Aí depois o Tomate já foi ficando por lá. Hoje imagina, o Tomate fez o curta do Angeli, o curta não... uma animação do Angeli, ele que dirigiu, né? O bicho voou, Tomatinho, grande Tomatinho, né? Voou mesmo, é um grande amigo meu. Mas não teria como dar continuidade, porque realmente foi um projeto ali para ser feito ali, parar e começo, meio e fim, né? Então foi legal. E aí como é que você lida hoje com as redes sociais, Renato? Você evoluiu mais, assim, ou ainda prefere ficar pro impresso, pro papel? O meu trabalho, assim, na verdade, assim, é lógico que é digital, né? Digital, então eu por exemplo, o pessoal fala, mas você Instagram, Facebook, isso aí, eu vendo muito através, né? Esse foi um trabalho bacana que eu fiz também de eventos, né? Foi no show do Coldplay, foi lá no legal. Allianz Parque, e esse é o camarote do Banco do Brasil, né? É um camarote do Banco do Brasil que o Salomão me convidou, o Salomão e a Pete, que são os queridos, né? Pete Menberg e o Salomão. Sim. Eles têm a produtora deles, que fazem grandes eventos, montam... Parte de estrutura, né? Estrutura, camarote, tudo. E aí o Salomão, muito figura, né? Renato, me ligou assim, eu tava saindo da deprê, foi muito legal. Sabe quando você fica meio inseguro? Você tem medo de fazer tudo, você tem medo de dirigir, mas eu tava saindo já. E eu tô caminhando, ele me liga, Salomão, né? Renato, tudo bom? O que você vai fazer sexta-feira que vem? Sexta, sábado, não sei o quê. Por que, Salomão? Não sei. Vamos para São Paulo. Vamos. Falei, fazer o quê, Salomão? Não, tô montando um camarote do Banco do Brasil, show do Coldplay, e eu quero que você pinta um painel ao vivo lá. Topa! Aí aquelas coisas, né? Topo! E foi uma delícia, né? Foi muito gostoso, né? Aí eu fiz a caricatura do pessoal que estava trabalhando lá, né? No camarote, coloquei no painel. As pessoas foram pintar também. No fim, eu convidei as pessoas que estavam lá para pintar com spray, né? Foi muito legal. E para você, gostoso. Como artista, Renato, tudo bem desenvolver esses trabalhos mais comerciais, trabalho. Eu gosto, né? Eu sinto prazer, que nem eu te falei, né? Inauguração, né? Uma vez a Sil Cotrim e a Rúbia me chamaram para
fazer um painel ao vivo também na inauguração da loja do Mini Cooper aqui, né? Era ali na Vladimir Meirelles, né? E aí era pintar em cima de uma projeção a laser, em cima do andaime, luz piscando. Eu pintava sem ver direito o que era. Depois, no fim, ficou super legal. Eu adoro, eu gosto. É trabalho e é um trabalho... Pô, eu tô trabalhando com arte, né? Então, eu também fazia tela de... esse trabalho foi muito legal. Isso aí foi lá na Lucienera, do Filippo. A Lucienera, ele também, o Filippo, italiano, figuraça também, me chamou para pintar lá o escritório dele, né? E eu pintei todas as paredes, né? Foi muito legal esse trabalho, lá na Lucienera, aqui na 9 de julho. Agora, acho que ele voltou para a Itália, mas continua com a empresa ali. Esse aí foi no Sesc, o espaço do Sesc, na Feira do Livro. Aí eu tô com a Dariane, a arquiteta, e o Dino. São dos últimos, então, é mais recente Esse agora. é bem recente. Essa é a Feira do Livro agora, desse ano. E aí também é a mesma história. Pintar, eu pintei, esse eu fui meio criando na hora, esse painel aí, né? Tinta, e aí eu tô ali com a Dariane, que é arquiteta, e o Dino, que são dois queridos. Como é que é você pra altura, tudo bem? Tem que ser, né? Tem que ser. Eles montaram um andaime lá e eu, é gostoso. Você levou quanto tempo pra fazer essa Não, parede? isso aí não demorou muito não, foi meio rápido assim, porque não tem cor, né? É mais traço, se tivesse cor demoraria mais, mas como foi só traço, não demorou muito não. E aí, painel também na semana de Portinari, esse aí já colorido, Brodowski. né? Em Brodowski, que é muito legal lá o evento que tem na semana de Portinari, que eles pintam a cidade toda, né? E... esse também é no espaço do Sesc. Eu pintei essas toras aí de eucalipto. E é engraçado, né? Porque imagina na porta da minha casa, eu moro no condomínio, isso aí tudo lá na frente, né? É a casa do maluco, Porque né? você pinta na sua casa. São enormes. Não, esses aí são enormes. Eu tive que pintar na garagem, né? Lá de casa, porque não imagina, são enormes essas toras. Mas você assim. mora em casa ou apartamento? Casa. Em casa, então. Casa, um condomínio. É condomínio de casa. É o condomínio de casa. Aham. E aí essas toras são enormes. Então, Mas coloquei tudo a na vizinhança frente. já tá até acostumada. Não, né? já. Quando vê cara, você já entrando algumas coisas, fala, é do Não, Renato. E a minha casa é pintada. Eu fiz uns desenhos na frente da minha casa, tudo. Então lá O é pessoal legal. já sabe. É legal, porque a pessoa... Eu tô pintando ali, a pessoa pergunta, eu convido pra vir ver. E aí, o que é esse vem, trabalho agora? O que é? Pra que é isso? Tal. É bom, porque as pessoas veem que eu trabalho, né? Porque como eu trabalho em casa, muitas pessoas lá devem achar que eu sou um tremendo vagabundo, né? Então dizem quando é gostoso pintar na rua. Não, o cara faz... Ele Fala, pinta. olha, gente, isso aqui é o que eu faço todos os dias da minha Ó, vida. isso aqui é pro Sesc, isso aqui é uma coisa séria, pra Feira do Livro, gente. Não é só graça, não, né? Então, eu preciso cuidar um pouco também do meu respeito ali, né? E ele, esse aí foi o móvel que eu pintei também, ficou legal, né? Um móvel antigo que eu peguei e fiz essas pinturas em cima aí. Então a arte tá na minha vida, assim, muito presente, né? Em quase tudo que eu faço. Muito bom. E os projetos futuros, Renato, como estamos? Não tem... O projeto futuro é continuar... Fazendo, né? Pintando, criando... o projeto futuro é esse livro que eu quero agora fazer. Das crônicas, né? Eu quero reunir esse material e fazer um livro aí, sim. E cuidar dos meus filhos, escutar muita música, fazer minha caminhada. Adoro caminhar escutando música. Você sempre teve uma vida mais assim, desacelerada ou não? Não. Não, porque você tá falando agora, ó, cuidar mais dos filhos, fazer uma caminhada. Eu fico pensando assim. Não, eu sou... Nossa, será que eu preciso desacelerar também? Eu sou canceriano. Eu sou canceriano, é um bicho meio caseiro mesmo, né? Então eu adoro ver filme, ler, ficar... Mas eu gosto de sair, eu tenho retomado isso também, né? Sair com um amigo, tomar uma cerveja... Você consegue organizar o seu tempo. Sim, eu gosto muito. Mas eu gosto do sossego também, né? Adoro fotografar, tirar foto. Eu vou caminhar, tiro foto. Lá de Bonfim, né? Minha Bonfim, né? Adoro lá, né? Aquele lugarzinho ali. E é isso, é viver em paz. Independente do que aconteça aí também. Agora, né? Independente do que acontecer, quero continuar focado nisso, né? Na coisa da arte, né? E passar pra frente, né? Os meus filhos já fazem grafite, os dois já estão meio grafiteiros. Estão também seguindo o Então, caminho do pai? A mãe é arquiteta. E não eu, tem jeito. maluco, né? Então é isso. E eles partiram pra essa parte do grafite. Eles adoram grafite.
adoro grafite. Então, às vezes a gente pega e vai, os dois, coloca tinta no carro, lata de spray, a gente sai lá pela região, achando um muro disponível, né? E ó, é bacana, porque eu acho que a arte salva mesmo, né? As A obras arte do salva. Cobra, vocês gostam? Sim. Eu curto mais os Gêmeos. Eles também. Os Gêmeos eu acho mais legal. Eu acho que são mais... O trabalho dos Gêmeos eu acho mais forte. Do Cobra é legal, mas sim, é muito realismo, aquela coisa. E ele criou um padrão ali também, daqueles quadradinhos de fundo, não muda muito, né? Os Gêmeos não, os Gêmeos são surpreendentes, né? Aliás, eles foram, né, com a Fabi, na exposição dos Gêmeos, nossa, ele é de Pirado. enlouquecer. Eu vi que agora tá, não sei se é no Rio, acho que é no Rio, Centro Cultural Banco do Brasil. É maravilhoso, né? Assim, eles pintam coisas, objetos também. Isso eu gosto, né? Pega coisa largada e pinta, acha coisa na rua e faz em cima. Então, eu curto mais. E a gente tem aquela obra sua ali, né, Renato, também, parte de madeira, que você sim, comentou que você eu tá tenho curtido muito fazendo. trabalhar com madeira, né? Com recorte de madeira e tal. Então, isso aí esses quadradinhos. Eu comecei a pintar essas Isso aqui são casinhas. recortes de madeira que você mesmo foi cortando. Sim, são os bloquinhos, pra né? depois pintar. Você lembra daqueles bloquinhos que tinha de montar? De casinha? Mas eu achei que são esses bloquinhos? Não, isso aí é o recorte mesmo, a Ah, madeira. tá. É porque não, a hora mas que eu vi, remete a eu falei isso. assim, parece aqueles bloquinhos Não, mas remete a que isso. Eu fiz um trabalho, era você uma tela. brincava, né? Não, e aí era- ele pintou. Eu fiz uma tela, eu fiz permuta com o meu terapeuta a tela, né? Foi muito legal, né? O Mauro, o grande Mauro Moura, figuraça, querido. E eu fui fazer terapia e ele adorava o meu trabalho, né? Falei, pô, Mauro, negócio de grana. Renatão, vamos fazer permuta? Pô, eu vendi, ele pegou tela pra casa dele, ele lá pro prédio, que ele é no NEL, ele também era síndico, lá pôs no saguão tela, maravilhoso. Aí eu fiz uma tela que era uma comunidade, uma favela, que eram essas casinhas. Aí eu lembrei desses brinquedinhos, desses bloquinhos que a gente montava. Falei, pô, eu vou fazer quadradinhos de madeira e montar. E aí tô fazendo esse tipo de trabalho aí, né, que é bem legal. Muito bom. Renato, obrigada pela sua Eu que participação. agradeço, eu que agradeço. Depois a gente dá uma passadinha de tudo um pouco. Sim, foi bacana. E Foi bacana. eu acho muito legal contar um pouco a história, né, de artistas que nós temos. Nós não falamos disso aqui, gente. Isso aqui é da minha, é da minha infância. Pera que faltou isso aqui, gente. Calma que eu não vou encerrar, não. Cara, Seu forro de bala olha da Ice Kiss. isso. Quem não pegava uma Ice Kiss? Olha isso aqui. Isso aí foi o primeiro a Quer que fazer. mostre Depois mais pertinho? Peraí, gente. Aqui eu fui o primeiro a fazer. Quem é da nossa época vai lembrar, ó. Muito legal esse trabalho também. Então, É. que você também desenvolveu aí com a Core, Foi com a né? Core, seu Aqui Nelson. de Ribeirão, Tem fábrica. um painel lá na Core que eu conto a história do seu Nelson. Depois eu fico amigo do Paulinho. O Paulinho trabalha lá há muito tempo, um grande amigo meu. Ele é financeiro lá e tal. E o Paulinho falou, nossa, aquele painel do seu Nelson lá, né? Tá lá até hoje. Eu falei, que bom. Contando a história do seu Nelson, da Core, desde o começo. E aí eles me convidaram para fazer esses forrinhos de bala aí. Foi muito legal na época. Depois chamaram o Glauco, não sei quem mais para fazer. Mas você que começou Eu que aí o comecei, projeto. Foi uma delícia. Eles Gente, mandavam isso aqui umas era muito frases. legal, porque a gente gostava de abrir pra ver e ler a historinha. Na verdade, a história não, ler o que tava na imagem, Sim, né, na verdade. eu fiz junto com a Faz Propaganda, né? É que aqui, na verdade, você trouxe vários, né, gente? Mas, Eles na me verdade, era contrataram- isso aqui, ó. Sim, que vinha na bala. Era uma imagenzinha. Isso, não, isso é a tira que sai da gráfica, assim, né? Aí a gente abria pra ver o que tinha, qual que era o desenho, o que falava. A Eliana e o Márcio da Faz Propagandas, que eles tinham a conta da Core, que são uns queridos também, eles me convidaram, né? Então eu fiz muito freela, né, pra agência de propaganda, né? Pra Alta, pra NW3, pra Maria Cláudia. Então eu trabalhei muito em agência, depois que eu saí, de vez em quando eles me convidam pra fazer um freela. De repente um trabalho que eles olham que tem a minha cara, né? Ó, esse aqui tem mais ou menos a cara do Renato e tal. Então é muito legal, né? Tem um relacionamento bacana com o mercado publicitário. Eu, na adolescência, já paquerei aqueles papelzinhos. Todo mundo, né? Com as balinhas da esqui. Colecionava, né? Muito não, legal. eu lembro que eu tinha meus 14 anos. Sim. E, Aí tipo você mandava assim, pro crush. pro crush. Pra paquerinha na época. Sim. Muito bom, muito bom. Renato, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi muito gostoso Muito o bate-papo. sucesso aí pra você. Obrigado, A gente pra vocês admira também. muito, sempre admirei demais seu trabalho. Obrigado pra vocês também. Eu fui conhecer muito mais, assim, quando eu entrei no Jornal A Sim. Cidade. E eu lembro que, nossa, eu pegava a página 2 que eu já queria ver o que é a charge do dia, eles gente. estão O que eles inventando, estão né? inventando, né?
Então, e era Muito extremamente feliz, importante muito- para a nossa história, né? Claro, Ter claro. esse lado, assim, mais humorístico, mas com a pegada De crítica. de crítica, de falar daquela situação. Então, Sim. e depois acompanhando mais o seu trabalho também, É. de outras coisas que você sempre desenvolveu, sempre fez essa parte artística. Parabéns. Obrigado, Ju. Tá. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz aqui, viu? Depois Isso eu vou te aí. passar uma lista de pessoas que têm que vir aqui. Pode passar que nós vamos trazer todos. O Tomate é um também. Tomate é Quem um. sabe? Quando ele estiver aqui em Ribeirão, ele vem, certeza. Ele não é muito de falar, ele é meio tímido. Mas depois que... Aí eu vou te convidar para você me ajudar a gente conversar com ele, que aí vocês vão lembrar muitas histórias, outras coisas, É né? verdade, Obrigada, Obrigado viu? a você, Ju. Pessoal, obrigada pela sua audiência. Agradecer mais uma vez a Conectaus RP. Ah, Renata, essa caneca é para você, é um presente. Olha, eu estava que delícia, esquecendo. adoro caneca, adoro café, adoro É um caneca. oferecimento da Conectaus RP para você ter de recordação da participação aqui no nosso Sim. podcast. Levarei, com o maior prazer. Obrigado. Pessoal, e ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.